Você já se sentiu profundamente frustrado com alguém que ama? Aquela sensação de decepção quando a pessoa em quem você confia parece não corresponder às suas expectativas? É como se algo dentro de você quebrasse, não é mesmo? Hoje quero conversar com você sobre algo que todos nós enfrentamos, mas que poucos sabem lidar de maneira saudável: a frustração nos relacionamentos. Você sabe, aquele momento em que seu cônjuge toma uma decisão que você não entende, quando seu filho escolhe um caminho que você tentou evitar, quando seu amigo mais próximo parece não dar valor ao que você considera importante. Como reagimos nesses momentos? E mais importante, o que Deus quer nos ensinar através dessas situações? Pause por um momento e reflita. Quantas vezes você já se frustrou hoje com alguém que ama? Vamos começar entendendo algo fundamental. Frequentemente, nossa frustração nasce não do comportamento da outra pessoa, mas das expectativas que criamos sobre ela. Em Provérbios 13:12, a Bíblia nos diz: a esperança adiada deixa o coração doente, mas o desejo realizado é árvore de vida. Você já parou para pensar que talvez esteja depositando expectativas irreais sobre as pessoas que ama? Talvez esteja exigindo delas algo que só Deus pode oferecer? Veja bem, quando esperamos que nosso cônjuge preencha todos os vazios da nossa alma, quando exigimos que nossos filhos realizem os sonhos que não conseguimos alcançar, quando depositamos nos amigos a responsabilidade pela nossa felicidade, estamos preparando o terreno para a frustração. E aqui está uma verdade que precisamos aceitar: as pessoas vão nos decepcionar, não porque sejam más, mas porque são humanas, imperfeitas, assim como nós. Seu marido vai cometer erros. Sua esposa vai falhar em momentos importantes. Seus filhos vão tomar decisões que você não aprova. Seus amigos vão te desapontar. Isso não é pessimismo, é realidade. A questão não é se vamos nos frustrar com quem amamos, mas como vamos lidar com essa frustração quando ela inevitavelmente chegar. Aqui está algo que poucos entendem. Nossas maiores frustrações frequentemente revelam nossos pontos cegos. Já percebeu como nos irritamos mais com as falhas dos outros que se parecem com as nossas próprias falhas? Como ficamos frustrados quando nosso cônjuge demonstra exatamente aquela característica que secretamente reconhecemos em nós mesmos? Em Mateus 7:3-5, Jesus nos desafia: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisque, ou do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando me sinto profundamente frustrado com alguém, procuro fazer estas perguntas a mim mesmo: o que essa frustração revela sobre mim? Estou vendo na outra pessoa algo que não quero enxergar em mim? O que Deus quer me ensinar através desse sentimento? Porque, veja bem, as frustrações nos relacionamentos não são apenas problemas a serem resolvidos. São também espelhos que Deus coloca diante de nós para nos mostrar áreas de crescimento em nosso próprio caráter. Existe outro elemento na raiz da frustração: nosso desejo de controle. Quando nos frustramos com as pessoas que amamos, frequentemente é porque elas não estão agindo conforme acreditamos que deveriam agir. Elas estão exercendo seu livre-arbítrio de uma maneira que não aprovamos. Em outras palavras, elas estão fora do nosso controle. Isso nos incomoda profundamente, não é mesmo? Pensamos: se meu filho realmente me amasse, não tomaria essa decisão. Se minha esposa me valorizasse, não agiria assim. Se meu amigo fosse leal, não teria dito aquelas palavras. Mas a verdade é que não podemos controlar as ações dos outros, mesmo daqueles que mais amamos. E essa realidade pode ser dolorosa de aceitar. Em Provérbios 16:9 lemos: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se nem mesmo Deus, que nos criou, escolhe controlar nossas decisões,
Quem somos nós para querer controlar as pessoas que amamos? O verdadeiro amor não é controle, é liberdade com responsabilidade. Você já pensou que Deus também se frustra conosco? Imagine só, Ele nos deu tudo, a vida, a salvação em Cristo, sua palavra como guia, seu Espírito como consolador. E ainda assim, quantas vezes escolhemos nossos próprios caminhos, ignoramos seus conselhos, voltamos às mesmas falhas? No livro de Oséias, vemos Deus expressando seu coração partido pela infidelidade de Israel. Em Oséias 11:1-4 ele diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Eu mesmo ensinei Efraim a andar, tomei-o pelos braços, mas não reconheceram que fui eu quem os curou. Com cordas humanas os conduzi, com laços de amor. Fui para eles como os que levantam uma criança contra o seu rosto, e me inclinei para dar-lhes de comer. Percebe a frustração divina nesses versos? A dor de um pai que ama incondicionalmente, mas cujos filhos escolhem outros caminhos. E como Deus responde a essa frustração? Com mais amor, com mais misericórdia, com braços abertos esperando nosso retorno. Que exemplo poderoso para nós! Quando nos frustramos com quem amamos, podemos escolher reagir como Deus reage conosco, com graça, com perdão, com braços abertos. Agora, vamos ser honestos. Algumas frustrações são profundas. Algumas decepções deixam cicatrizes reais em nossa alma. Quando seu cônjuge trai sua confiança. Quando seu filho faz escolhas que destroem a própria vida. Quando seu amigo espalha mentiras sobre você. Essas não são frustrações superficiais. São feridas que sangram, que doem, que muitas vezes parecem impossíveis de curar. Como lidar com esse tipo de frustração? O caminho é o perdão. Não um perdão superficial de dizer tudo bem quando na verdade nada está bem, mas um perdão genuíno que reconhece a gravidade da ofensa e ainda assim escolhe libertar o ofensor e a si mesmo. Em Colossenses 3:13, Paulo nos instrui: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perceba, não somos chamados a perdoar porque a ofensa foi pequena ou porque a pessoa merece. Somos chamados a perdoar porque fomos perdoados por Cristo. O perdão não é uma emoção, é uma decisão. Uma decisão de não deixar que a mágoa controle nosso coração, de não permitir que o ressentimento envenene nosso espírito. Você consegue imaginar como seria a sua vida se decidisse perdoar aquela pessoa que tanto te frustrou? Se escolhesse libertar-se do peso do ressentimento? Existe uma pergunta poderosa que devemos fazer quando nos sentimos frustrados com alguém que amamos. Qual é o propósito de Deus nesta situação? Porque, veja bem, Deus não apenas permite nossas frustrações, Ele as usa para nos transformar. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as frustrações nos relacionamentos. Talvez Deus esteja usando aquele comportamento irritante do seu cônjuge para desenvolver paciência em você. Talvez aquela decisão do seu filho que tanto te decepciona seja o caminho que Deus escolheu para ensinar-lhe sobre confiança. Talvez aquela amizade que parece tão frustrante seja exatamente a ferramenta que Deus está usando para polir as arestas do seu caráter. A questão não é apenas por que esta pessoa me frustra, mas o que Deus quer me ensinar através desta frustração. E quando mudamos nossa perspectiva assim, algo incrível acontece. A frustração se transforma em oportunidade de crescimento. Agora não pense que estou sugerindo que devemos simplesmente aceitar tudo, engolir todas as frustrações em silêncio. Não é isso. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:15 a falar a verdade com amor.
Essa é a chave para lidar com frustrações nos relacionamentos. Quando algo nos magoa, precisamos comunicar isso. Mas o modo como comunicamos faz toda a diferença. Compare estas duas abordagens. Abordagem 1. Você sempre me decepciona. Nunca posso contar com você. Por que você é tão egoísta? Abordagem 2. Quando você não cumpriu o que havia prometido, eu me senti desvalorizado e isso me magoou. Podemos conversar sobre como evitar isso no futuro? Percebe a diferença? A primeira abordagem ataca a pessoa. A segunda abordagem aborda o comportamento específico e expressa o sentimento. Jesus nos ensinou em Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Note os elementos importantes aqui. Vá, tome a iniciativa a sós. Não exponha a pessoa, mostre-lhe. Seja claro, específico. Quando nos sentimos frustrados, nossa tendência é explodir ou nos retrair. Jesus nos ensina um caminho melhor. A comunicação direta, honesta e amorosa. Talvez você esteja ouvindo isso hoje com o coração pesado. Talvez esteja lidando com uma frustração tão profunda que parece impossível superá-la. Quero que saiba, há esperança. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra: se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta promessa não se aplica apenas à nossa salvação individual. Aplica-se também aos nossos relacionamentos. Em Cristo, relacionamentos quebrados podem ser restaurados. Em Cristo, corações feridos podem ser curados. Em Cristo, padrões de frustração podem ser transformados. Mas isso exige humildade, a disposição de olhar para dentro antes de apontar para fora. Isso exige coragem, a determinação de enfrentar problemas em vez de ignorá-los. Vamos parar agora e orar juntos. Se você está frustrado com alguém que ama, faça desta oração a sua. Pai Celestial, venho diante de Ti com meu coração aberto, revelando minha frustração com... Mencione o nome da pessoa. Confesso que às vezes me concentro mais nas falhas dela do que nas qualidades. Ajuda-me a enxergar esta pessoa como Tu a vês, não apenas suas falhas, mas seu valor infinito aos Teus olhos. Ajuda-me a lembrar que, assim como eu, ela é uma obra em progresso. Senhor, examina meu coração. Revela-me onde preciso crescer, onde preciso pedir perdão, onde preciso mudar minha própria atitude. Dá-me sabedoria para comunicar verdade com amor. Dá-me coragem para enfrentar problemas, em vez de ignorá-los. Dá-me graça para perdoar assim como fui perdoado. E, acima de tudo, transforma esta frustração em uma oportunidade de crescimento, para mim e para nosso relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Antes de concluirmos, quero desafiá-lo a dar um passo prático. Identifique uma pessoa com quem você tem se sentido frustrado. Dedique tempo em oração por esta pessoa, não orando para que ela mude, mas orando por bênçãos sobre sua vida. Escreva 3 qualidades positivas desta pessoa, características pelas quais você é grato. Se for apropriado, planeje uma conversa para expressar seus sentimentos de maneira amorosa e construtiva. E lembre-se, suas frustrações não são apenas problemas a serem resolvidos, são também espelhos a serem examinados e oportunidades a serem aproveitadas. Quando olhamos para as frustrações dessa maneira, começamos a ver como Deus pode usá-las para nossa transformação e para o fortalecimento dos nossos relacionamentos. Como está escrito em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As frustrações nos relacionamentos são, de fato, provas da nossa fé. E através dessas provas, Deus está trabalhando para nos tornar maduros e íntegros sem nos faltar coisa alguma. E não é isso que todos desejamos?
relacionamentos maduros, íntegros, completos, que possamos ver nossas frustrações não como obstáculos, mas como degraus para essa maturidade que Deus deseja para nós. Obrigado por dedicar este tempo para refletirmos juntos. Espero que estas palavras tenham tocado seu coração e lhe dado uma nova perspectiva sobre como lidar com a frustração nos relacionamentos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que iniciou a boa obra em você, a completará. E isso inclui seus relacionamentos. Até nosso próximo encontro, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.